Minha mãe disse assim, um dia eu vou ficar milionária. Aí eu falei, mãe, já jogou quantas vezes? Nunca. Edivaldo Júnior, saudade de você, viu, cara? Muito tempo sem a gente bater aquele papo. Não faça isso comigo, não, que os internautas sentem falta. A sua pauta de hoje é um apelo dos internautas. Cadê o professor Edivaldo? Porque você sabe que é o escracho aqui, né? Quem foi para a eleição e sumiu é o escracho. Eu digo, não é Edivaldo, não. Edivaldo continua trabalhando, continua fazendo o papel social dele. Eu acompanho nas redes sociais. E você tá viajando muito, meu irmão. Você tá viajando demais. Boa tarde, Edivaldo. Seja bem-vindo aqui ao Giro na Cidade. Edilson, muito boa tarde. Eu quero, assim, agradecer muito essa oportunidade de estar falando mais uma vez com o seu programa, estar falando com você, com a sua audiência. Eu quero falar uma coisa aqui, Edilson, que é importantíssima, eu não posso esquecer nunca, que você, né, foi o primeiro cara que abriu as portas para que eu pudesse começar a conversar com a imprensa de Camaçari. Hoje eu consigo conversar com vários veículos de imprensa da cidade, dos mais diversos, mas eu não esqueço nunca que quando eu precisei me colocar para a cidade, a primeira pessoa que me deu a oportunidade de poder conversar com o Camaçari, dos veículos de imprensa, foi, sem dúvida alguma, o seu programa, foi Edilson Alves, ainda que era um programa sentado, né, você lembra disso? Um programa sentado. Então, você foi o cara que me deu a primeira oportunidade, me deu a primeira chance, e a partir do seu programa, que os outros veículos de imprensa passam a reconhecer a minha competência, a qualidade do trabalho que eu faço, da forma com que eu dialogo, e aí eles, então, passam a me convidar, a me convocar para conversar com eles também. Mas você é, sem dúvida nenhuma, o grande referencial da imprensa democrática para mim, dessa cidade. Eu falo direto sobre isso, e para mim, né, eu tenho essa experiência com você, porque foi o cara que me abriu as portas. Então, por mais que a gente não tenha dialogado muito, eu não esqueço não, viu, meu irmão? Pode ficar tranquilo, que eu não esqueço. Eu aprendi com minha mãe que a gente não pode ser ingrato de forma alguma. Não esqueço. Valeu, obrigado pelas palavras. A gente fica muito feliz. É porque a gente constrói junto a história, né? Principalmente na É cidade verdade. de Camaçari. Você como professor mudando mentes e eu na área de comunicação também como formador de opinião, que acabei fazendo 23 anos aí na área. Faltou você, né? Para ir comer aquele famoso cozido, mas a gente entende, sua agenda nesse dia estava super lotada, você estava também em outra cidade, mas mesmo assim a gente tem a gratidão porque sabe que você torce também por a gente que é da cidade de Camaçari, que investe e que vive também em Camaçari. Edivaldo, hoje o tema é muito bom pra gente, viu? Tema maravilhoso, eu sei que você tem conhecimento desse tema, sei que você tem história com esse tema. Vamos bater um papo aí sobre a história do centro comercial de Camaçari e você sabe que o processo de construção dessa nova feira não foi fácil. Quando me disseram assim na produção, Edilson vai bater um papo com o Edivaldo, é sobre a nova feira, eu fui no Google, achei lá um documento com as 10 folhas de como foi o processo, o nome das pessoas que veio de Monte Gordo, de Jacuípe, quem era daqui, não sei o quê. Rapaz, coisa que a gente nunca imagina que ia ter nessa feira. E você, mais do que ninguém, que conviveu ali com sua mãe, que até hoje vive lá, pode contar pra gente como foi esse processo aí dessa nova feira. Edilson, é importante falar da história da feira é também contar a minha história, é defender também um legado, a história da minha própria família, né? Que é com as suas próprias mãos, com sua dedicação, com o seu trabalho, com o seu carinho por essa cidade, ajudou a construir esse que nós estamos chamando de novo centro comercial, da nova feira, que vai completar 20 anos agora no dia 26 de setembro. Então, a feira eu lembro muito bem, eu converso muito com alguns feirantes, né? Então, falar da história da feira é falar também da história das pessoas que construíram esse lugar. Então, é preciso lembrar de Dona Ivone do café, é preciso lembrar de minha avó, Dona Balbina, é preciso lembrar de Dona Antônia também, é preciso lembrar de seu Pureza, seu Mancinho, Dona Marina, é preciso lembrar de Baixinho do Coentro, seu Bartola, seu Manuel da Farinha. Eu não tenho como falar de todo mundo lá, de Bira, Luciano, seu Gordinho. Quer dizer, há aí uma história de várias pessoas que ajudou a construir esse novo centro comercial.
A feira, antes desse centro, que foi inaugurado em 2001, não sei se você se recorda, né? Mas a feira de Camaçari é onde ela funcionava, onde funciona o atual centro comercial, mas era muito diferente disso. Era uma feira aberta, né? Era uma feira onde todo mundo podia chegar, negociar e vender, não tinha controle, tinha alguns galpões. Era na época que tinha aqui o mercado, o Par Mendonça, que era o grande supermercado da cidade, o Par Mendonça junto com o ex-supermercado Central. Eu lembro disso, que minha avó e minha mãe, elas vendiam na feira nos finais de semana e dormia na porta da feira, dormia na porta dos boxes para trabalhar no dia seguinte. E essa era uma realidade não só de Dona Benta, de Dona Balbina, de Dona Antônia, de seu Manuel da Farinha, de seu Pureza, né, em memória, seu Pureza que morreu no ano passado, o Mancinho também, que já faleceu, e tantos outros feirantes. Essa era uma realidade da maioria dos feirantes. Da maioria dos feirantes. Essas pessoas trabalhavam o dia todo e dormiam na própria feira. Na própria feira, justamente para quê? Para no dia seguinte ela estar aqui para trabalhar novamente, porque muitos desses feirantes não moravam aqui na sede. Muitos eram da Orla, outros eram de outra cidade, no caso da minha avó, que era oriunda de Santo Amaro. Então, as pessoas que eram de outras cidades. Então, essas pessoas trabalhavam o dia todo e à noite dormiam na própria feira. A nova feira, como a gente vem chamando, né, que a gente acostumou chamar, que esse centro comercial, que você tem um controle, uma geografia determinada, portões, hora de sair, hora de entrar, o que não existia na feira antes de 2001. Essa nova feira ela vai chegar, ela vai ser um resultado de um processo de modernização da cidade de Camaçari. Então, a cidade, naquele momento, no início do ano 2000, estava a especulação da chegada da Ford ainda, né? Já estava fazendo terraplanagem, discussões políticas no cenário nacional, a disputa da Bahia com o Rio Grande do Sul, para quem ia abrigar a planta da Ford seria o Rio Grande do Sul, seria a Bahia, e a Bahia ganhou, e o local escolhido estrategicamente, porque tem um lençol freático, porque está perto da capital, porque está perto do aeroporto, está perto do Porto de Aratu. Então, estrategicamente, o local escolhido foi Camaçari, porque também já abrigava o polo petroquímico. Então, Camaçari foi estrategicamente escolhida para poder, ganhou essa disputa para poder abrigar aqui a planta da Ford. E aí, a cidade, com a chegada da Ford, vai ganhar um ar de modernização, né? Camaçari precisa agora ser uma nova cidade, vai ter uma grande multinacional. Camaçari vai estar, mais uma vez, sob o olhar de todo mundo. Então, você precisa dar uma nova cara para Camaçari. E essa nova cara ela vai começar a partir da construção da nova feira, que era um desejo dos feirantes, né? A construção de um centro comercial, a construção de uma nova feira, um local que desse mais dignidade, que desse melhores condições de trabalho, melhores possibilidades para que os feirantes pudessem trabalhar e atender melhor as famílias de Camaçari, era um desejo de todos os feirantes. E, na época, o prefeito, então, era o prefeito Tude, ele se dedicou, a gente não pode negar isso, né? Se dedicou no processo de construção da feira, trouxe deputados, conseguiu emenda parlamentares para construir a feira. Para você ter ideia, a feira, Edilson, era vista como uma coisa tão grandiosa para os feirantes, que foi construída uma feira provisória, onde hoje é a Cidade do Saber. Então, aquela feira provisória, onde é a Cidade do Saber, era toda de madeira, alagava, molhava. Quando chovia, os feirantes andavam praticamente dentro da lama. E quando a feira nova foi construída, acabou de ser construída, os feirantes achavam que o governo não ia levar eles de novo para lá, porque eles viam a feira, a nova feira, como se fosse um shopping, dado o grau de organização, né, a imponência arquitetônica que tinha aquele lugar naquele momento. Então, mas só que o governo municipal cumpriu a promessa e trouxe os feirantes novamente para dentro da feira. Mas claro que a construção do centro comercial tem muito do desejo dos feirantes, da dedicação, do empenho, do compromisso desses feirantes e da luta dos próprios feirantes para poder ter um trabalho mais digno e oferecer um atendimento de melhor qualidade para as famílias de Camaçari. O Edivaldo, você falou sobre essa questão da construção da feira. Eu queria perguntar, eu sempre tive essa dúvida de quando estive aqui. Meu irmão veio de Itabuna me visitar aqui, e ele é caminhoneiro, roda muito no lugar. Ele disse assim, meu irmão,
Isso aí não é uma feira, isso aí é um shopping, meu irmão. A céu aberto. Agora ele diz assim, por que que a frente é pro fundo? Porque ele achava que a frente deveria ser pra cá, pro centro, entendeu? E é pelo outro lado. A frente, porque é uma coisa importante, né, Dilson? A frente da feira, na verdade, a entrada principal da feira, na verdade, é aquela que fica ali em frente à Praça Montenegro. Né? Ali é a frente da feira. Né? Ali é a frente. A descarga ali, onde o lado que fica virado para a Cidade do Saber, seria o fundo. E por que por que a frente é virada para ali? Porque é ali que começou o Camaçari. É ali que o Camaçari começa. Então, o Camaçari, quando começa no século XIX, ela vai começar a partir daquela região com a estação do trem. Então, vai vir a estação do trem, vai vir a estação de trem, aí depois vai vir a igreja, vai vir a Câmara de Vereadores, que agora está sendo reconstruída. Então, o centro da cidade de Camaçari, historicamente, ele começou, quer dizer, a cidade de Camaçari, historicamente, eu quero falar aqui da cidade de Camaçari, né, do ponto de vista a partir do final do século XVIII, do século XIX, porque tem um debate histórico que Camaçari, na verdade, começa quando começa Abrantes. Eu estou falando aqui a partir do momento da emancipação, de quando virou-se Camaçari, que era Montenegro, depois Camaçari, para não ter aí uma confusão, um debate, né, histórico com meus colegas historiadores. Então, a Camaçari, como a gente conhece hoje, com o centro aqui na sede, ela começa a partir da construção da estação do trem, que aí vai ter a Câmara de Vereadores, vai ter a Praça Montenegro, vai ter a igreja, né, da Igreja Católica. Então, o centro administrativo da cidade vai estar todo ali. Ali vai estar o centro administrativo de Camaçari. Então, a feira, ela tem a sua entrada principal voltada para aquele lugar onde começou a cidade. Por isso que a frente da feira é virada para a Praça Montenegro e não virada para lá, para a Cidade do Saber. Agora, outra coisa que é importante a gente tocar nessa história da feira. Você fica mexendo com minha mente e como você vivenciou isso, eu preciso tirar minhas dúvidas, porque isso não tem escrito. Os feirantes que dormiam aí, que queriam um espaço, como foi que o governo fez na época para dizer vai ficar fulano, beltrano, ciclano? Porque a feira era livre, né? Não existia nada. O pessoal botava nos bairros. Como foi que fez isso aí? Então, os feirantes, Edilson, sempre foi muito bem organizado. Né? Sempre houve entre os feirantes, apesar das pessoas acharem que não há uma organização entre os próprios feirantes, o entendimento político entre os próprios feirantes é muito diferente. O que não pode haver é unanimidade, o que é normal, porque cada feirante pensa de uma forma, o setor de hortifruti pensa de um jeito, o setor de açougue, peixarias e abatedouro pensa de outro, o setor de roupa pensa de outro, e por aí em diante, eletroeletrônico pensa de outro. Então, cada um pensa de um jeito, mas o mais importante é que todo mundo sempre pensa, né, no melhor para a feira. Isso que é o mais importante. Então, sempre houve uma unidade política entre os feirantes. O que não há é unanimidade, porque na democracia não tem ninguém é unânime, né? Então, os feirantes sempre, a partir dessa unidade, dessa composição política, sempre tem aqueles que dirigem, né, a ação política dentro da feira. E esses grupos sempre entendiam que eram aqueles feirantes que estavam toda semana ali trabalhando, que eram aqueles que estavam ali todo dia trabalhando, porque tinha umas pessoas que eram esporádicas. Então, tem cara que tinha um feirante que aparecia uma vez no mês, vendia naquela data e ia embora. Um exemplo, tinha muitos feirantes que só vinham vender nas datas de pagamento, na primeira semana do mês, quando tinha pagamento da prefeitura e do polo, porque era até então os grandes movimentadores da economia de Camaçari. Era o polo e a prefeitura de Camaçari. Então, tinha pessoas que vinham de outros locais, da orla, de outras cidades, das cidades circunvizinhas, vender na feira, mas só vinha na primeira semana do mês. E depois não aparecia mais. E já tinha outros feirantes que todo dia estavam ali. Tinha aqueles feirantes que toda semana estava ali também, toda semana, né? Então, o critério utilizado pelos feirantes e pela gestão municipal para poder escolher quem eventualmente tinha o direito de acessar os novos boxes ou não, era o critério daqueles que eventualmente estavam todo dia
trabalhando e construindo o centro comercial. E assim foi feito. Então, aqueles feirantes mais antigos, que estavam na feira há mais tempo, que tinha mais relação com a cidade, tinha mais relação com as pessoas da cidade, essas pessoas tiveram prioridades em ocupar um box na feira. Maravilha, viu, rapaz? E você me fez lembrar aquela história que diz assim, na nossa desorganização a gente se organiza, né? Organiza, a gente se A organiza, é galera às vezes verdade. pensa que está desorganizado o negócio, mas você sabe onde fica todos os lugares, todas as coisas que você quer, né? Essa aqui é mais ou menos a realidade que eu vivo aqui nesse mini escritório que eu tenho, velho. Isso aqui é vou conversar assim, uma questão particular. As pessoas entram aqui, minha mãe, minha irmã, minha esposa, e diz que, meu Deus, que lugar é esse aqui? Mas eu digo, olha, não mexe nada aí que eu sei onde está tudo. Se vocês mexer, eu não encontro nada. Agora, se vocês deixarem aí, o que eu procurar, eu sei onde é que está. Entendeu? É verdade. É mais ou menos isso. Com certeza. Isso é normal nosso, pode ter certeza. Agora, Edivaldo, os feirantes tinham muitos dilemas naquela época, não é? Mas hoje, os dilemas atuais são muito maiores do que daquela época. Fala um pouquinho pra gente aí sobre esses atuais dilemas aí dos feirantes hoje do centro comercial. Edilson, nessa luta dos feirantes para construir uma nova feira, né, construir um novo local para trabalhar, para atender as famílias, os feirantes viram a feira, o novo centro comercial, como uma grande possibilidade, né, um grande local para que eles pudessem melhorar a sua vida, né, melhorar a forma de trabalhar, atender melhor as famílias da cidade. Então, era uma grande chance. Os feirantes viam a nova feira como essa grande possibilidade. No primeiro momento, né, isso, como é que posso dizer, aconteceu. Então, no primeiro momento, as famílias começaram a frequentar a feira, porque era um local que você não podia entrar sem camisa, você não podia entrar com animal, né, você não podia circular com carrinho, você não podia circular com bicicleta. Você tinha um grau de organização muito grande, muito parecido com o que é um shopping. E os feirantes gostavam disso e queriam isso, essa organização. Justamente porque eles entendiam que essa organização é que ia trazer para eles uma excelência no trabalho, né? E ia fazer com que as famílias se sentissem mais seguras em poder adentrar o centro comercial. Mas, com o passar do tempo, esse grau de exigência, do ponto de vista de administração do centro comercial da feira, acabou reduzindo. Então, a gente viveu momentos críticos, onde se tinha pessoas que morriam dentro da feira. Pessoas eram assassinadas dentro da feira. O consumo de droga, porque as pessoas não sabem, mas aquilo ali é uma cidade, Edilson. A feira... Só tem uma pesquisa, Edilson, uma pesquisa recente, feita pela professora Jamile Palmeira, que ela é mestre em políticas públicas pela UFA, faz parte do grupo de pesquisa, e ela está fazendo uma pesquisa sobre a feira. E ela me deu alguns dados preliminares. Né? Ela disse a mim que provavelmente a pesquisa vai ficar pronta entre novembro e dezembro, que é um programa que ela está construindo, uma pesquisa que ela está construindo com o grupo dela da Universidade Federal. Pra você ter ideia, a feira sozinha, em média, de acordo com a pesquisa dela, movimenta 12 milhões de reais por mês. Em média. Em média. Por que, Edilson? A feira tem, hoje, de acordo com a prefeitura, 1.558 boxes. São 1.558 permissionários. Cada permissionário desse, de acordo com a pesquisa preliminar, com os dados preliminares que eu tive acesso, vende, em média, 7 mil reais. 7 mil reais na semana. Em média. Então, a feira é um negócio monstruoso, é uma cidade. As pessoas, a feira movimenta uma economia que muitas cidades da Bahia não movimenta. Não movimenta. Então, a nova feira foi vista pelos feirantes como uma grande possibilidade, né? Como esse grande lugar. E como eu falava a você, com o passar do tempo, esse grau de exigência administrativa acabou caindo, acabou se reduzindo. Você tinha administração que estava muito mais ligada à questão política, né? Então, a política, o excesso de política. Tem um administrador que fala o seguinte: o problema da política é que quanto mais política, mais a política ela é exigida. E quanto mais a política é exigida, mais as coisas deixam de funcionar, porque ela passa a funcionar a partir do interesse da própria política. Então, você tinha pessoas que iam administrar a feira,
que eram pessoas que estavam muito mais preocupadas com a questão política. Então, quando o cara dizia, peraí, rapaz, deixa o cara entrar aí, tá sem camisa, mas é meu cliente, aí o cara permitia. Peraí, rapaz, o cara tá com um cachorro, mas é meu cliente, aí o cara estava pensando no processo político lá na frente, o cara permitia. Então, muitas coisas, muitos absurdos foram passando a se naturalizar dentro da feira. Até que a gente viveu um momento de assassinatos dentro da feira. Vivemos um momento de um consumo de drogas desenfreado dentro da feira. Vivemos um momento de trabalho infantil sem controle dentro da feira. Então, nós vivemos um momento difícil. Prostituição dentro da feira. Então, essa dificuldade que os feirantes começou a vivenciar fez com que as famílias começassem também a se afastar da feira. As famílias começaram a se afastar do centro comercial, a abandonar a feira. E os feirantes começou a sentir essa ausência das famílias, da ida das famílias à feira. Então, esses dilemas, o afastamento das famílias, e aí, nos últimos anos, a gente tem aqui a pandemia do coronavírus, que vai piorar ainda mais a vida dos feirantes. Vai piorar ainda mais. Então, tudo isso vai fazer com que os feirantes tenham muita dificuldade. E hoje, os feirantes convivem com uma realidade econômica muito difícil. Não só por essa questão, né, de todo esse processo que se constituiu historicamente, mas também por uma falta de uma política que olhasse para a feira, de fato. Só um dado importante para você ter uma ideia, disso aqui. Eu sei que esse horário, eu já estou estourando um pouquinho do horário, mas tinha uma coisa importante que eu queria falar para você. Vou dizer a você que a feira é esse monstro. A feira emprega hoje, aqui esses dados preliminares da pesquisa, entre mais de 4.500 pessoas. Porque cada box da feira tem, em média, 3 pessoas trabalhando. 3 pessoas trabalhando, em média, em cada box. E essas pessoas, a maioria, em torno de 64%, são mulheres. Então, são mulheres sozinhas que chefiam esses boxes. Se você levar em consideração os boxes que têm homens e mulheres chefiando, o número de mulheres vai para quase 80% dirigindo a feira, dirigindo o centro comercial. Então, a dificuldade da feira, ela passa também por uma falta de uma política clara para aquele lugar. Então, nos últimos 20 anos, depois da construção da feira, as coisas na feira eram só o seguinte, é pintura, né? É só manutenção básica. A grande verdade é essa. Então, nós vivemos 20 anos com a feira só fazendo pintura, consertando torneira de banheiro, fazendo pintura e consertando torneira de banheiro. Então, os feirantes agora precisa que o governo municipal olhe para a feira como um grande centro de produção da economia dessa cidade, né? Então, porque os feirantes precisam disso? E fazer isso não é fazer favor para os feirantes. Os feirantes entendem disso. Os feirantes sabem que o governo investir na feira não é fazer favor para o feirante, é fazer com que a cidade de Camaçari cresça. E aí, hoje, nós vivemos uma realidade em que a feira, além dos problemas que foram construídos historicamente, a feira está ilhada. Por que a feira está ilhada? Porque em cada bairro da cidade se construiu um grande supermercado. Então, tem um supermercado que está sendo construído na Lama Preta, tem um supermercado nos 46, um supermercado não sei aonde, um supermercado na Glebacê. Então, quer dizer, é só os donos do supermercado que têm direito de comer, de trabalhar nessa cidade? Então, os feirantes estão ilhados. Além de estar ilhado, estar cercado pelos supermercados, a falta de uma política mais clara para a feira faz com que as famílias não retornem. Então é preciso ter um investimento maior. O governo municipal, o atual governo municipal, e eu falo isso aqui com muita tranquilidade, Edilson, porque eu sei que o que eu estou falando aqui também é interesse do prefeito Alinaldo. O prefeito Alinaldo tem um carinho muito grande para a feira, as pessoas às vezes não entendem. Porque dentro de um governo, o prefeito é uma força política e o governo é outra. E muitas vezes o prefeito quer uma coisa, mas o governo não deixa essa coisa acontecer. O governo não permite. O prefeito quer isso aqui, mas o governo não faz, vai para outro caminho. Então, o governo municipal investiu num outro florestal em torno de 7 milhões de reais. Eu acho que é importantíssimo a obra do outro. É maravilhosa para a cidade, né? Vai dar outra cara para Camaçari, é muito bom. Mas quantas famílias o outro vai empregar?
Quanto de comida o outro vai levar para dentro da casa de alguém? Se você pega 7 milhões de reais, investe na feira e coloca lá na feira mais 200 boxes, você automaticamente você consegue agregar mais 1.200 famílias, mais 1.200 pessoas. São 200 famílias. Você vai gerar mais emprego. Então, a feira, Edilson, gera mais emprego para essa cidade do que esses supermercados estão sendo construídos. Então, eu acho que, do ponto de vista de estratégia, é muito melhor você chegar no São Vicente e construir um centro comercial, porque você vai abrigar novas famílias, do que você encher a cidade só de supermercado, porque a feira está ilhada, as pessoas não vêm mais buscar, não vêm mais comprar na feira, porque está tudo aí do lado dela. Além do mais, essa política de construção de supermercados, só supermercado, além de matar a feira, mata também os pequenos comerciantes que estão nessas comunidades. Então, assim, esse é o dilema hoje da feira. A gente precisa que o governo olhe para a feira não como olhar do coitadinho, que a feira é um lugar de pessoas pobres, pessoas coitadas, não. A gente não quer isso, não. A gente quer que eles olhem para a feira porque a feira investe em Camaçari, porque a feira gera emprego em Camaçari, porque a feira movimenta a economia dessa cidade. A feira movimenta a economia dessa cidade. Eu falei aqui, né, de 1.558 boxes, isso dá mais de 4.000 pessoas trabalhando diretamente. Agora, indiretamente, quanto é que isso gera, que eu não sei, de fato, quanto é que isso vai gerar indiretamente, eu não tenho números para isso, mas, de forma direta, a feira é esse monstro. Que grande mercado gera esse grande número de emprego? Sem falar qual o grande mercado que gera? A movimentação que o povo fala 5.000 pessoas, duvido, passa muito mais de 5.000 pessoas por dia no centro comercial, né? Muito mais. Quando teve um administrador, esqueci o nome dele até agora, ele fez uma pesquisa, né, pediu para fazer uma pesquisa sobre o centro comercial na época, e naquela época, isso aqui já tem mais de 8 anos, naquela época passava-se na feira em torno de 40.000 pessoas por semana. 40.000 pessoas por semana trafegavam na feira, no centro comercial dessa cidade. Então, a feira é um grande complexo de geração de emprego, de movimentação da economia, né? Além do mais, a feira tem sido, Edilson, um grande patrimônio econômico dessa cidade. E é isso que a política precisa ver. Porque eu lembro, nessa época, quando tinha antiga feira, que tinha o Parmendonça, era uma agonia com o Parmendonça, o grande mercado Parmendonça. O Parmendonça foi embora e a feira ficou. Quando o Bom Preço chegou em Camaçari, era aquela agonia com o Bom Preço, o grande Bom Preço. O Bom Preço foi embora e a feira ficou. A Ford foi embora, em Camaçari, eu não sei quais os números de Camaçari, mas do governo federal, a Ford teve isenção fiscal, 20 bilhões de reais. Do governo do estado, a Ford Nordeste, aqui em Camaçari, teve isenção do governo do estado nesses 20 anos de 980 milhões de reais. Eu não sei qual é o número de isenção que Camaçari ofereceu à Ford, porque, infelizmente, os dados na cidade é um negócio meio complicado. Eu não sei quanto foi de isenção, né, que se ofereceu à Ford. Então, deram dinheiro toda essa galera, eles foram embora. E a feira continua aqui. Continua aqui, gerando emprego, aumentando a economia, além do mais, botando comida na mesa dos camaçarienses. E daqui a uns anos, esses grandes supermercados, eu não quero que vá, mas pode ser que daqui a uns anos eles também vão embora. E nós, da feira, nós feirantes, vamos continuar aqui desenvolvendo e brigando para que essa cidade seja uma grande cidade. Porque, acima de tudo, Edilson, o feirante ele é de Camaçari. O dono dos grandes mercados não é de Camaçari, não. Ele nem almoça aqui, nem toma um café aqui. Eu não estou dizendo que isso é condição de ninguém investir na cidade, a gente quer que ele invista na cidade também. Mas não pode ser só para eles. Não pode ser só para eles. Tem que ser para todo mundo. Edivaldo, você falando sobre isso, hoje eu fui no centro comercial hoje, viu? Já que ia bater um papo com você sobre o centro comercial, dei uma visitada lá, fui no primeiro andar, né? Que é a única feira que tem andar, né? Fui no primeiro andar. É verdade. Rodei ali no pessoal da Hortifruti. Você sabe que eu chego com o meu topete e vou ficar tudo olhando assim, ó. O que é que esse cara tá fazendo? Você já me conhece, né? O povo sabe que você é um parceiro da feira. A galera sabe que você é um defensor e um parceiro da feira, eles sabem disso. Com certeza. Aí bati um papo com um, com o outro, comprei lá umas folhinhas de eucalipto que a mulher disse que queria, que era para buscar.
Vi que tem um espaço novo no centro comercial que foi construído ali no pátio, né? Logo na entrada, com mais barracas novas, gostei demais. Vi aquele espaço que está obsoleto, aquele onde era a cesta do povo, que eu acho que ali também já deveria estar sendo usado para uma outra coisa que a feira precisa e muito. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Edivaldo, sobre como construir um novo momento para o centro comercial. E aí, Edilson, eu preciso prioridade. Acho que construir, eu vi você falando aqui que o prefeito Arinaldo vai inaugurar o viaduto. Eu acho que o viaduto, eu concordo com você plenamente, é uma obra belíssima que vai dar uma nova vida para a cidade, vai colocar aí o prefeito Arinaldo numa nova agenda na história do estado de Camaçari, como também o Horto Florestal, as novas creches, né? Eu acho que isso realmente vai ser muito importante para a vida da cidade, mas construir um novo momento para a feira é fundamental. É fundamental até porque o prefeito Arinaldo vem da feira, ele é um feirante. Então, como seria bom, né, para a feira poder ter poder ter a experiência de viver um novo momento econômico, um novo ciclo econômico, de desenvolvimento, de melhoria da qualidade do trabalho, de atender melhor as famílias. Como seria bom para a feira viver tudo isso, e isso ser proporcionado por um feirante? Isso seria maravilhoso. Então, a grande questão, primeiro, é prioridade. É preciso olhar a feira, não dá. Se você olhar a feira como local de pessoas coitadas, que precisam de ajuda do governo, que não sei o quê, você não vai priorizar. Não vai. Então, o primeiro olhar não pode ser esse. Primeiro, preciso olhar a feira como um grande centro de geração de emprego, movimento que gera receita para a cidade, movimenta a economia, né, e que ajuda a cidade a se desenvolver. Primeiro, é o primeiro passo. É olhar a feira como esse lugar. Porque a partir desse momento que você olhar a feira como esse espaço, a partir daí, então, nós vamos começar a buscar os caminhos. Como fazer? Eu falei um dia desse, falei assim, se eu fosse o prefeito da cidade, a primeira coisa que eu fazia, pegava aquela rua que fica no fundo da feira, que fica ali na beira da estrada, fechava aquela rua e ampliava o centro comercial. Porque você já tem, Edilson, muitas pessoas que vendem no entorno da feira. E por que aquela pessoa vende ali no entorno da feira? Porque a feira já não sustenta mais, não tem mais condições de abrigar aquele número de pessoas. E são muitas pessoas. Então, se você, então, amplia a feira, você coloca essas pessoas para dentro, livra as ruas, livra as calçadas, né? Livra a rua, livra a calçada e dá a possibilidade dessas pessoas trabalhar com mais dignidade, com mais tranquilidade, oferecendo o melhor serviço para a cidade. Além disso, eu sempre defendi a ideia que o governo precisa construir um banco, um espaço para que os feirantes possam buscar um financiamento. Os feirantes não conseguem se financiar nessa cidade. Então, só quem consegue financiamento é os grandes mercados, as grandes lojas de sapato, as grandes lojas de roupas, porque elas têm filiação com os grandes bancos. Os feirantes não têm isso. Muitos dos feirantes são pessoas simples, né? Mas o fato de ser pessoas simples não quer dizer que não são pessoas que não investem na cidade, elas investem sim. Então, são pessoas simples que às vezes estudou pouco, Edilson, mas como eu te falei, mas que em uma semana vende R$7 mil, movimenta a economia de Camaçari. Então, essas pessoas muitas vezes não têm essa relação com o banco. Então, o governo precisa construir uma parceria com algum banco privado, com um banco público, colocar esse banco lá dentro e dar as condições para que os feirantes eles possam se financiar. Porque com a crise, muitos feirantes, Edilson, acabaram fechando, saindo da feira. Então, Baixinho, um exemplo, Baixinho é um grande feirante. Eu não vejo mais Baixinho na feira, não sei qual o motivo real, mas eu nunca mais vi Baixinho na feira. É uma perca sem tamanho. Talvez as pessoas não entendam o que é isso. Você entrar na feira e não ver um cara que ajudou a construir aquilo há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Então, tem feirantes que estão fechando, feirantes que estão falindo, feirantes que estão saindo da feira para fazer outras coisas porque não consegue mais. Porque a feira, infelizmente, está ilhada pelos grandes mercados. E segundo, porque não tem uma política clara sobre a feira. Né? Por mais, eu quero aqui deixar até um abraço para Dinho, o atual administrador da feira, um amigo querido. Por mais que ele tenha muita boa vontade e muito desejo de ajudar os feirantes, só boa vontade não resolve. Né? É preciso que o governo se aproxime de Dinho, ajude ele, monte um projeto. A secretaria, a SESP que cuida da feira, é preciso que a SESP apresente para o feirante um projeto para a feira. Eu conheci o mercado do Rio Vermelho, eu fui conhecer o mercado do Rio Vermelho, Edilson. É outra coisa. Então, eu fui conhecer a reforma que Neto fez no mercado do Rio Vermelho.
o governo de Neto. Então, é outra coisa, é outra realidade. Eu conheci o mercado de Fortaleza. É outra realidade. Então, assim, é isso que nós queremos. Os feirantes não é coitadinho e não quer, de forma nenhuma, benefício do governo. Não. Os feirantes estão cobrando do governo o mesmo tratamento que o governo dá à Ford, o mesmo tratamento que o governo dá aos mercados, o mesmo tratamento que o governo dá às grandes empresas. Porque se eles geram emprego, a feira também gera emprego. Se ele movimenta a economia, a feira também movimenta a economia. Se eles ajudam a Camaçari a crescer, a feira e os feirantes também ajudam a cidade a crescer. Então, a feira ajuda a cidade há mais de 30 anos. Estamos falando só dos 20 anos da nova feira, mas tem a feira que acontecia antes da nova feira. Então, os feirantes estão ajudando essa cidade há mais de 30 anos. Então, é isso que a gente precisa, de uma resposta clara, de um projeto que modernize o centro comercial. Ah, qual o problema? Tem que pagar uma taxa? Porque no Rio Vermelho os caras pagam uma taxa. Não tem nenhum problema, o feirante não é contra pagar taxa. Eu vou falar uma coisa aqui você, Edilson, para encerrar essa fala. O que eu disse ao procurador do Ministério Público, ao promotor, me convidaram para uma reunião na Segov, Secretaria de Governo, para poder falar, para discutir com o eu esqueci o nome dele agora, o procurador Luciano Pita, se não me engano, alguma coisa assim. Eu sei que era o do Ministério Público, né? O cara do Ministério Público, sobre a feira, que ele achava um absurdo não cobrar taxa, não fazer isso, não fazer aquilo, que geralmente o feirante, um exemplo, eu estou com minha mãe, né? Eu estava com minha mãe na feira, então abri mão de muita coisa, vai ficar com ela lá. Ele achava que esse feirante, quando falecesse ou não quisesse mais a feira, deveria entregar esse box para a administração e a administração transferir esse box para outra pessoa. Eu disse ao procurador o seguinte, ao representante do Ministério Público, disse o seguinte: senhor promotor, eu acho importante esse debate que o senhor faz, mas eu queria que o senhor quisesse consertar esse país primeiro de cima para baixo, não de baixo para cima. Consertar de baixo para cima é muito fácil. É muito fácil consertar de baixo para cima. Colocar o peso dos problemas nas costas dos feirantes é muito fácil. Mas colocar o peso dos problemas nas costas de quem está em cima, aí que eu quero ver. Porque o senhor acha correto que um filho que ajudou uma mãe durante 20 anos naquele box da feira, depois que a mãe não quer mais, esse menino vai fazer o que da vida, assim, durante 20 anos ficou lá ajudando a mãe. Porque na visão dele, o box tinha que voltar para a administração da outra pessoa. Sim, e esse jovem vai fazer o quê? Esse jovem que abriu mão da vida dele 20 anos, vai ficar com a mãe ali na feira. Ele vai ser jogado na sarjeta? Vai mandado embora? O correto é que essa pessoa, eventualmente, esse box fique com essa figura. Então, Edilson, é isso que a gente quer, né? É isso que os feirantes precisam. Precisam que a gestão, que o governo municipal, que a SESP apresente um projeto claro para a feira, porque da forma que está, cada vez mais, os feirantes vai fechando, e daqui a alguns anos vocês vão procurar um bote para comprar um peixe, e provavelmente você, infelizmente, na feira você não vai achar nenhum, porque as pessoas estão realmente com muita dificuldade na feira. É verdade, Divaldo, conversar com você é sempre uma satisfação, um prazer. Ainda falta muitas perguntas para fazer para você, dos feirantes históricos, do plano de evasão, como é que a gente pode dinamizar ainda mais, mas o tempo tá ali, ó. Falta 1 minuto para cair a nossa live, que a gente tem 40 minutos para bater papo e já passou esses 40. Eu queria que você mandasse seu recado para os feirantes, suas considerações nesse minuto. Se cair, já tá dado o recado, viu? Edilson, eu quero agradecer a você, mais uma vez, como sempre, a sua amizade, a sua parceria, o seu compromisso com essa cidade, e dizer aos feirantes, né, parabenizar todos eles pelos 20 anos da feira, dizer se a feira hoje pode comemorar 20 anos, esse é o resultado do trabalho, da dedicação de cada feirante, de cada pessoa que ajudou a construir aquele lugar e que se dedica todo dia para fazer dessa cidade uma cidade melhor. Então, parabéns a todos os feirantes pelos seus 20 anos e vamos juntos trabalhar para que daqui a alguns anos a gente possa comemorar outra nova feira. Esse é o desafio. Isso, Edivaldo, obrigado pelo carinho da audiência. Você aqui, ó, é capitão, viu? Tem patente. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, Edilson. Como é o nome da sua coroa? Valeu. Perguntaram aqui na live como é o nome de sua mãe.
Dona Benta, peixaria Dona Benta. Olha o merchan aí já. Olha o merchan, peixaria Dona Benta. Viu? Das antigas. É. Um abraço para você, valeu, meu irmão. Obrigado pelo carinho da audiência. Esse foi Edivaldo Júnior, professor de História no município de Camaçari, filho de uma feirante, Dona Benta, que também veio fazer história, porque conhece. E os três irmãos, Edivaldo, a irmã e o outro irmão, todo mundo é professor, viu? Todo mundo pedagogo, tá certo? Olha, mandar meu abraço aqui para o meu amigo Silva, tá ligado aqui com a gente no Giro da Cidade, mandando aquele abraço. Produção, coloca aí essa foto. A gente falta merchan ainda, produção? Não tem mais merchan, não? Então vamos fazer o merchan, pra gente encerrar com o aniversariante do dia.